Oi. Mente Brilhante já é a 10ª parte da nossa psicoleitura juntos. Se esse conteúdo tem acrescentado no seu saber, deixa o like e se inscreve. Isso nos ajuda muito a continuar. Ok, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, dá o que pensar. Do psicólogo Elliot Aronson. Tá lá nas páginas 244 e 245 do Livro da Psicologia. É a tal primeira lei de Aronson, sabe? A ideia de que cometer atos extremos, o que ele chama de fazer loucuras, não significa necessariamente ter um distúrbio mental. Bem contraintuitivo isso, né? Totalmente contraintuitivo. E o Aronson, bom, ele é uma figura-chave na psicologia social. O livro dele, O Animal Social, lá de 72, é um clássico. Ele sempre nos empurrou para olhar além do indivíduo, sabe? Para entender o peso das circunstâncias, das pressões da situação no nosso comportamento. Essa lei dele nos obriga a repensar por que as pessoas fazem coisas chocantes às vezes. E quando ele fala fazer loucuras, não é tipo, ai, ter um dia ruim. Ele tá falando de coisa séria, né? Exato. Atos de violência, crueldade, preconceito muito forte. Coisas que, assim, à primeira vista a gente pensa, só pode ser alguém perturbado. Mas o Aronson diz, não necessariamente. Pessoas consideradas normais podem chegar a isso. Tá, mas como? Qual é a explicação para essa contradição aparente? O que tá por trás disso? O conceito-chave aqui é a dissonância cognitiva. É uma ideia que veio antes do Leon Festinger, lá em 1956. Basicamente, é um desconforto psicológico gigante que a gente sente quando tem crenças que batem de frente uma com a outra, ou quando o nosso comportamento contradiz o que a gente acredita ser certo. Tipo uma tensão interna? Isso, uma tensão muito desagradável. E para se livrar disso, a nossa mente dá um jeito. Ou a gente muda de ideia, ou, e aqui entra o ponto do Aronson, a gente começa a justificar o comportamento. Mesmo que seja um comportamento horrível, a gente encontra uma forma de dizer para si mesmo que aquilo foi ok ou até necessário. Para ilustrar isso, ele usa um exemplo bem forte, né? O incidente na Universidade de Kent State. Exatamente. Kent State, Ohio, maio de 1970. Um evento terrível. Membros da Guarda Nacional atiraram em estudantes. Mataram 4, feriram 9. Alguns estavam protestando contra a guerra do Vietnã, outros só passavam pelo local, desarmados. Nossa, E o que chamou a atenção do Aronson nisso, além da tragédia em si, claro, foi a reação depois. Uma parte considerável da comunidade local e até gente da própria guarda, em vez de, sei lá, ficar horrorizada e condenar, começou a justificar. Pior, começaram a espalhar boatos horríveis sobre os estudantes que morreram. Que uma estava grávida, que outros tinham doenças, que eram depravados. Coisas falsas e cruéis. que coisa terrível. Mas então, pro Aronson, isso não era sinal de que todo mundo ali tinha enlouquecido? Não, para ele, isso era um exemplo clássico de dissonância cognitiva em ação. Pensa bem na tensão psicológica. De um lado, a crença de que a Guarda Nacional existe para proteger, são os mocinhos. Do outro, o fato. A Guarda Nacional matou estudantes desarmados. Essa contradição é muito dolorosa. Entendi. Então, para diminuir essa dor, essa dissonância, Uma saída é redefinir a situação, culpar as vítimas. Se elas eram pessoas ruins, se elas mereceram, então a ação da guarda não foi tão errada assim. Percebe? Você não precisa mudar sua crença na bondade da guarda. Você muda a percepção sobre as vítimas. Isso alivia a tensão interna. É um mecanismo de defesa, de autojustificação. é bem desconcertante pensar nisso. Lembro daquela frase dele que você citou, algo como Assim, certas variáveis situacionais podem fazer com que muitos adultos normais se comportem de modo indesejável. isso, quer dizer que, dependendo da pressão, da situação, muitos de nós poderiam acabar justificando coisas bem ruins. É o que a teoria sugere. E entender isso é crucial. Não para desculpar, mas para compreender. Se a gente entende como funciona esse mecanismo de justificar a crueldade, talvez a gente possa identificar quando ele está começando a operar, em conflitos, no preconceito e, quem sabe, até intervir. O Aronson mesmo tentou aplicar isso na prática, né? Com aquele método Jigsaw na educação para reduzir o preconceito entre crianças. Faz
todo sentido. Nos leva a pensar, será que no nosso dia a dia, em coisas menores, a gente também não usa essas justificativas para aliviar nossas próprias dissonâncias, mesmo sem perceber? É uma ótima reflexão. Provavelmente sim, em várias escalas. Chegamos ao fim da parte 10. Se curtiu, deixa o like antes de sair. Um forte abraço e seguimos juntos no próximo.